Evangelho de Mateus, capítulo 7. E assim que você encontrar, diga graças a Deus. Todos encontraram? Mateus, capítulo 7, versículo de número 22. Vamos ler só 2 versículos, tá? Mateus 7, 22. Como eu disse na sexta-feira, nós vamos tratar sobre a cobiça e inveja, que é sinônimos, tá? É a mesma coisa. E nós vamos iniciar aqui nesse texto. Posso ler? Diz assim: os olhos, Jesus dizendo que os olhos são não a luz. Olhos não são as luzes do corpo. Os olhos, ele é a candeia. Ele é a candeia do corpo. E se os olhos, que é a candeia, se os olhos, que são a candeia do corpo, aí ele diz, forem bons, se os teus olhos forem olhos bons, todo o seu corpo será cheio de luz, será iluminado. Todo o teu corpo vai ter luz. Mas, se os seus olhos, se a candeia, se os olhos forem maus, todo o seu corpo, não só os olhos, mas do fio de cabelo à unha, do dedo mindinho do pé, todo o seu corpo, ao contrário dos olhos bons, todo o seu corpo será cheio. Presta atenção no que Jesus está dizendo. Todo o corpo da pessoa estará em trevas, cheio de trevas. Portanto, cuidado. Se a luz que foi colocada em você, a vida que está dentro de você, são trevas, se a luz, se a vida que está sendo, que foi gerada dentro de você, forem trevas, que tremendas trevas são. Que tremendas trevas, plural, trevas absoluta na vida da pessoa, achando que está na luz, mas está nas trevas, achando que está coberto de luz, mas a vida está numa escuridão. A vida está tomada de uma escuridão densa, muito densa. Fecha os teus olhos, então vamos orar para que Deus fale conosco. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, a Tua palavra vai ser pregada nesta noite. Meu Deus, e ninguém veio aqui ouvir o homem falar, mas sim o Teu Espírito Santo. Então, meu Deus, fale agora com cada vida e cada pessoa que está aqui. Remova todo o impedimento contra a pregação da Tua palavra. Prepare, meu Deus, o nosso ouvido para ouvir e o nosso coração para receber. Fale com a Tua igreja, meu Deus, nessa noite. Envia a Tua palavra com virtude, poder e autoridade, Pai. Que esta palavra fique, meu Deus, nas tábuas no coração desta pessoa. Que ela aprenda a colocar em prática o que está ouvindo, para que a sua vida seja iluminada para a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço. Que assim seja. Amém. Digam graças a Deus e aplauda bem forte o Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Muito bem, gente.
Jesus, ele declara que os olhos é a janela da alma da pessoa. Os olhos têm uma influência muito grande sobre todo o corpo da pessoa. E quando ele define aqui corpo, não é a estrutura só biológica. Corpo aqui está falando de todo o ser, alma e espírito. E aí ele diz: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Luz fala de vida. Quando Davi foi para a batalha contra os filisteus e se cansou, e eles conseguiram livrar Davi, disseram a Davi: tu não vai mais para a guerra, Davi, para que não se apague a lâmpada de Israel. Você é vida para nós. Se você for para a batalha e ser executado, a lâmpada se apaga. Então Jesus aqui está se referindo da própria vida humana. Que se a vida humana ela não é decorrente de um bom olhar da vida, ainda que essa pessoa tenha vida, nela não há vida, mas trevas. Vou repetir, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: que a pessoa que tem vida, luz, mas essa luz, que é a própria vida dela, não é decorrente de uma vida, de um ver, de um olhar sadio. Toda a vida, toda a luz que há nela, toda a vida da pessoa está em tremendas, tomada, coberta de muitas trevas, Jesus disse. E ele aponta da onde decorre essas trevas e da onde decorre essa vida na pessoa, para que as pessoas não vivem equivocadamente enganadas consigo mesmo, crendo que são luz, mas na verdade diante de Deus não passa de densas trevas, porque a consciência dela está tão entenebrecida, enrijecida, escurecida, ela acredita que eu estou vivendo, não mato, não roubo, não faço nenhum tipo de roubo de nada de ninguém, não adultero, não mato, não minto e etc e tal. Então eu sou luz, e principalmente para a mente religiosa. Eu estou na igreja, eu leio a Bíblia, frequento cultos, participo de departamentos, sou pastor, sou obreiro, sou membro de uma comunidade. Então eu creio em Jesus, eu sou luz. Porque ela pensa que ser luz do mundo está atrelado a ela ser participante de alguma comunidade ou de alguma instituição que carrega um nome. Mas Jesus está sendo bem claro aqui que o fato dela ser luz nesta vida e não ser trevas está no cuidado da qual ela tem no seu olhar. A vida dela é resultado de luz ou trevas dependendo do seu olhar. Que tipo de olhar, que tipo de ver eu vejo a vida? Como eu enxergo o meu próximo, como eu enxergo as coisas e como eu enxergo e vejo. Porque dependendo como eu vejo, o ângulo como eu vejo e enxergo as coisas, inconscientemente, não porque você quer, porque muitas vezes você tem pensamentos involuntários, inconscientes, e você acaba sendo conduzido e muitas vezes tomam atitudes com base nesses pensamentos e por essa forma de ver inconsciente que você vê as coisas. Por exemplo, quem trabalha com
publicidade e marketing. Para a publicidade e o marketing alcançar o objetivo, que é convencer o consumidor a adquirir o produto, ele tem que fazer uma propaganda que aparentemente você nega. Você diz, eu não quero isso, eu não aceito isso. Mas inconscientemente, como você já olhou, já viu, entrou pela janela da alma, os olhos, inconscientemente você já concebeu e já começa a desejar, não muitas vezes, não de imediato, mas a um pouco prazo, a um pouco tempo, você começa a ter aquela vontade de comer aquilo, desejar aquilo, ter aquilo, possuir aquilo, sim ou não? Quando você vai no shopping, você muitas vezes não quer comer, mas o olfato da gordura da praça de alimentação, ao você entrar no shopping, inconscientemente o teu olfato absorve, e daqui a pouco o teu paladar começa a te dar vontade de comer sem você perceber. Mas você chegou sem vontade nenhuma, você chegou para só resolver o problema e ir embora. Daqui a pouco você se vê com uma casquinha, você se vê comendo uma batata, comendo um lanche. Aí daqui a pouco você também, o cheiro do ambiente, das lojas, as propagandas. Você passou, não viu, mas daqui a pouco também desperta o desejo de comprar alguma coisa que você não queria comprar e você acaba comprando. Quando você vai ver, você nem vai usar aquilo mais, você nem usa mais, está lá jogado. Então a vida do homem, do ser humano, é resultado de ações perceptíveis, que você percebe e que não percebem. E aí, da onde que entra o que eu estou querendo que você aprenda hoje? A inveja e a cobiça. Porque todos nós que estamos aqui, sem exceção, todos, se não tiver uma consciência do Evangelho, se não tiver consciência de Cristo Jesus, de quem é Cristo, vai ser levado pela inveja e pela cobiça, que são sinônimos. Às vezes a pessoa pensa que inveja é uma coisa e cobiça é outra. Não, ela inveja e começa a cobiçar. Ou cobiça e já começa a brotar a inveja. Por isso que ambas as palavras são sinônimos. É um oposto da outra, mas é a mesma coisa. E esta maldade chamada inveja e chamada cobiça é um dos 7 pecados capitais. Inclusive é representado nos quadros de pintura com uma pessoa sem os 2 olhos com uma venda. É um dos 7 pecados capitais, que foram definidos como os mais cruéis. Então, a inveja e a cobiça é a ruína de todo ser humano. É através da cobiça e da inveja que as pessoas passam por os maiores sofrimentos e angústias exacerbadas da alma. E a pessoa muitas vezes diz, eu não sou invejoso, mas ela nem mesmo sabe qual é o conceito de inveja, porque ela pensa que inveja é querer o que o outro tem. Eu quero o que o outro tem, eu quero a casa do outro, eu quero o carro do outro, eu quero a riqueza do outro, e a pessoa pensa que isso é inveja também, mas isso é uma inveja no nível raso, muito raso. Que a inveja é muito mais do que alguém querer um bem próprio seu. A inveja, eu quero que você anote aí do lado dos olhos, anote aí, os olhos são a candeia do corpo, coloque do lado. Por isso Jesus está dizendo, se os seus olhos forem bons,
Do lado dos olhos, coloca a palavra inveja. Escreva aí, inveja. Do lado da tua Bíblia. Escreva aí, inveja. E do lado, coloca a palavra invídia. Coloca do lado, invídia. Pastor, o que é invídia? Olhar torto. Inveja é alguém que não tem a visão perfeita. Inveja é alguém que tem o olhar desviado do propósito certo. E também ela vem da palavra invidere. Coloca do lado. Que é uma palavra em latim, que está relacionado com a noção de ver. Invidere, visão, ver. Inveja é alguém que vê de forma totalmente errada. O olhar mau, invidere, invídia, alguém que tem o olhar mau. Se os teus olhos forem invejosos, Jesus está dizendo aqui o termo grego, em latim. Se você tem cobiça e inveja nos teus olhos, e veja que aqui o conceito ele está falando de tesouros, de riquezas, das coisas desse mundo, de querer ter, de buscar, de lutar por isso, dos dois senhores, amar a um e aborrecer a outro. Então ele está dizendo, se a tua vida tem um olhar torto das coisas, se você não tem a percepção exata da vida, você vai estar em uma trevas tão grande achando que está vivendo, quando você está coberto de trevas, você está morrendo. Você está perdendo vida, você está perdendo a bênção, você está perdendo a produtividade pelo olhar mau. Então, é um olhar mau, processo de secar. Alguém que está secando. É um processo que seca. A vida do invejoso, a tendência é ir sempre o quê? Secando. A vida dele é ir sempre do cobiçoso e do invejoso secando, porque ele pensa que ele está indo com vida, mas na verdade está secando. Vai secando. A cobiça, onde há esse sentimento de inveja e de cobiça, esse olhar mau, esse olhar torto da vida, isso vai secando tudo. Vai secando a vida dela, vai secando tudo que ela tem, e não só isso. Inveja é aquele sentimento de um admirar excessivo da vida do outro. Então todo invejoso, todo invejoso, todo cobiçoso, ele tem esse sentimento, ele adquire tanto esse sentimento de admirar a vida do outro, de querer o lugar do outro, de querer estar na vida do outro, de querer ser o que o outro é. Começa a crescer esse sentimento de dizer, por que eu não sou igual ao outro? Por que eu não tenho o que o outro tem? Por que meu casamento, por que os meus filhos, a minha família não é desse jeito? De maneira que se coloca essas pessoas que têm esse sentimento de inveja, e esse sentimento não só de inveja, mas de cobiça, que são sinônimos, que tem dentro de si esse olhar mau, esse olhar torto, se torna insuportável muitas vezes o convívio entre essas pessoas. Aonde há um soberbo, ou melhor, aonde há um invejoso e um cobiçoso, dificilmente vai haver um relacionamento sadio. Dificilmente vai haver um envolvimento de vida ali. Tudo que se começa ali, tudo que se faz ali, a tendência é secar. Seca a amizade, seca-se a vida profissional, seca-se a vida financeira, seca tudo, porque o olhar dela é torto, é um olhar mau. Mesmo acreditando tendo vida, mas vai secando,
vai secando, porque esse sentimento de cobiça, de inveja, começa a crescer. Então se torna insuportável. Para você ver, muitas vezes isso acontece até mesmo dentro da própria família, entre os próprios irmãos. Essa inveja e essa cobiça ocorre dentro da própria casa, aonde um diz: por que minha mãe ama mais fulano do que eu? Por que o outro tem mais privilégio do que eu? Você começa a invejar o cuidado da mãe para o outro teu irmão. E aí começa a ocorrer a comparação. A inveja e a cobiça começa a trazer o sentimento em você, aonde você começa a se comparar com o outro. Por que o outro fala bem e eu não falo? Por que o outro tem e eu não tenho? Por que o outro chegou em tal lugar e eu não cheguei? Olha o sentimento de inveja entrelaçado na alma da pessoa e ela batendo no peito: eu não sou invejoso. Eu não quero nada de ninguém, mas ela queria ter a alegria que o outro tem. Tem gente que vai para um nível tão exacerbado, vai para um nível de inveja e de cobiça tão gigante, que a pessoa muitas vezes se veste até igual a outra. Corta o cabelo igual a outra. Não, eu vou fazer igual aquela. Começa a ter essa coisa dentro de si, de comparação. É invejoso, é cobiçoso. E a pessoa, com a cara, me perdoe o linguajar, mas vou falar de uma forma bem clara para quem é entendido e para quem é leigo no assunto, entenda, mas a pessoa com a cara de pau, muitas vezes ainda diz: eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu não tenho inveja, mas vive se comparando com os outros. Vive se comparando com amigo, com amiga, com pai, com a mãe, fica comparando, e toda aquela que é invejoso e cobiçoso, ele se auto-vitimiza. É como eu preguei sexta-feira. Gosta de ser o coitadinho, o auto-piedoso. É o menos favorecido. É o patinho feio de todo o ambiente que está. Ele se auto-vitimiza, porque ele se sente inferior, porque o outro tem uma prosperidade e eu não tenho. Ele começa a se sentir inferior, porque minha mãe tem e eu não tive, porque meu pai conseguiu e eu não consegui, porque meus irmãos se deram bem na vida e eu não. Começa essa comparação e começa a se sentir inferior em tudo. Dentro da empresa, dentro da igreja, dentro do trabalho, e aí começa esse sentimento totalmente perverso, fazendo o olho da pessoa totalmente mal, porque Jesus: se os teus olhos forem maus, se os teus olhos forem invejosos e cobiçosos, a luz que em ti há não é luz, mas é trevas, você não está produzindo vida. Você está produzindo muitas trevas, densas trevas. Quem se aproxima de você não recebe luz nenhuma, recebe só trevas. Quão grande trevas tu estás? E aí começa a surgir um outro sentimento de soberba. Porque pensa que o soberbo é o que se veste bem, que prosperou e anda empinado. Esse daí é soberbo. Olha só como é que é soberbo, que não sei o quê, não dá bom dia, não dá boa tarde. Esse é soberbo, esse é soberbo. É assim ou não é? O conceito de soberbo para as pessoas não é isso? Soberba é o sentimento de querer superar o outro, de querer ser mais do que o outro, de querer se qualificar e dizer: eu sou melhor do que o outro, já que eu não tenho, eu vou. Olha a soberba, olha a inveja, olha a cobiça. Ele cobiça o lugar do outro e diz: eu vou superar, eu vou mostrar que sou capaz, vou me esforçar, vou trabalhar. Ela é a motivação dela, a ação é boa, mas a motivação é errada.
Porque ela é motivada pelo quê? Pela cobiça e pela inveja. Ela é motivada para chegar em um lugar porque ela cobiçou e desejou o lugar do outro e diz: eu vou superar, a minha família vai ver, meus amigos vão saber quem eu sou, Deus é meu. Ainda usa o nome de Deus em vão, usa o santo nome de Deus em vão na boca. Deus vai me levantar, vai me colocar acima de todo mundo e eles vão ver. Olha a soberba, olha a motivação da pessoa, é com base na inveja e na cobiça. Porque cobiça e inveja é não cobiçar a mim. Cobiça e inveja não é aquilo que eu tenho, não, é tudo no outro, para o outro, para o outro. É a vida esquecida em si e viver do outro. Eu me alimento do outro, eu me preocupo com o outro, eu quero superar o outro, eu quero que o outro, tudo que o outro é, eu preciso ser. E esse sentimento vai entrando na pessoa e ela é motivada sem perceber pela inveja e pela cobiça. E no final da conta, nada tem. Seca. No final das contas, nada e morre no seco. Não chega em lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Porque esse sentimento de cobiça e inveja é a destruição de toda a humanidade. Porque a pessoa não vive para ela. Ela vive em querer ser o que é os outros. Portanto, a inveja é ser adoecido pela fascinação do outro, do próximo. Eu vivo em prol de querer... O que você está fazendo para vencer na vida? O que você está fazendo? O que você fez? Me ensina! Por que você tem tantos amigos? Por que você tem tudo isso? Por que você é assim? Sou assim porque eu sou assim. Mas as pessoas ficam fascinadas. Nossa, como que ele consegue, hein? Fica fascinado, doente pela vida do outro. Não dorme por causa do outro, não vive por causa do outro. Fica fascinado pelo outro. E essa razão da inveja carrega dentro de si a própria morte. Matando o seu próprio potencial de vida. Ela abre mão dos potenciais que Deus colocou nela para viver a vida do outro, para querer ser o outro, viver no outro, estar no outro. E ela esquece dela mesma, dos potenciais dela. Aí você vê um monte de gente imitando os outros, querendo ser o outro, participando. Eu quero ser o outro, quero fazer tudo que o outro faz. Preciso ser igual aos outros. A pessoa não vive ela. Ela é fascinada pelos outros. Aí ela vive na fantasia, na fascinação. Ela desiste dos seus potenciais, ela desiste dela e absorve o dos outros. Desiste da sua própria existência de ser, desiste dos seus próprios potenciais, porque cada um de nós é peculiar diante de Deus, cada um tem os seus talentos e os seus potenciais, uns mais e outros menos, mas todos têm. Só que a pessoa desiste dos seus potenciais porque ela quer desenvolver o que o outro desenvolve. Ela quer fazer o que o outro faz, ela quer ser o que o outro faz. E isso é um sentimento maligno, minha gente. É terrível isso. Isso destrói tudo que vem pela frente. Isso acaba com família, acaba com a nação, acaba com a igreja, acaba com a amizade. Isso acaba com tudo, porque sendo os olhos dos homens mau, as trevas estão reinando. A luz que está na pessoa, a vida que está nela, não é mais vida, é morte. Porque ela começa a matar o potencial dela. Ela começa a matar o que de melhor tem nela, para querer ser o do outro. Você não tem que viver isso, minha gente. Você tem que ser
o que Deus preparou para você ser. O que é do outro, deixa do outro. Pastor, mas o outro não tenha olhos para o que é dos outros. Olhando firme para Jesus, o autor e consumador da tua fé. É olhar somente para o modelo de vida. Quer imitar alguém? Quer fazer igual a alguém? Quer andar igual a alguém? Não seja igual aos outros. Seja como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quer superar nas obras? Supera Jesus, porque Jesus não teve usurpação. Pastor, eu posso ser maior do que Jesus nas obras? Sim, ele disse, eu vou para o Pai. E vocês irão fazer coisas maiores que eu faço. Jesus disse, vocês podem me superar à vontade nas obras. Quer superar alguém? Supere nas obras em Cristo Jesus. Porque, amados, esse sentimento de soberba não começou aqui na terra. De inveja e de cobiça não começou nos homens. Começou nos céus. A queda olha só, do diabo, diz o texto que ele é conhecido com o nome próprio, né? Lúcifer, não é isso? Que Deus o repreenda. Esse nome, Lúcifer, que Deus o repreenda, quer dizer aquele que é portador de quê? Da luz. A luz que em ti há. Tem muita gente que é virando diabo. Tem muita gente que por causa de cobiça e inveja virou um próprio Lúcifer. Passou de luz para diabo. É o que Jesus está dizendo. Com grandes trevas, tu pode se tornar o diabo. É fácil dizer que alguém está endemoniado quando cai no chão, mas está cheio de gente com sentimento cobiçoso e invejoso que é um diabo, é um demônio, em carne e osso, num corpo. Encarnado mesmo. É o próprio diabo a pessoa. E ela diz, e faz a obra, prega, canta, dança, trabalha, casa, tem filhos, mas é o próprio diabo. Porque na pessoa ela é luz e se tornou o quê? Não foi o que houve no diabo? Ele era anjo portador de luz. Ezequiel 28. A cobertura dele era pedras preciosas, era a sua cobertura. Ele andava em meio às pedras afogueadas. O esplendor dele emanava raios de luz quando ele andava. Luz brilhante, raios brilhantes saía dele. Ele era luz. Mas diz Isaías capítulo 14 que ele disse assim: e eu subirei, vou superar. Ele disse: eu irei subir às mais altas nuvens, Isaías 14, acima das estrelas de Deus. Você superar, eu vou superar, eu vou ser mais. Esses anjos aqui não estão com nada, eu sou mais do que eles. Sou melhor. Eu sou um anjo portador de luz. Eu vou para cima, vou superar. Aí entrou a cobiça. E estabelecerei o meu trono no Monte Santo de Deus, e me assentarei no trono, e serei semelhante, vou ser igual a ele. Sentimento de se igualar aos outros, de superar os outros, inveja, cobiça e soberba. E aí diz Ezequiel: e na multiplicação do teu comércio, encheu o teu coração de iniquidade. E ele que era luz, Deus disse: eu te abaterei a mais profundezas do inferno. Tu deixarás de ser luz e passará a ser trevas, por causa da tua inveja e da tua soberba e da tua cobiça, porque aquele que cobiça nada tem, o invejoso nada tem, pede e não recebe,
Que é isso, pastor? Aonde? Tiago, capítulo de número 4, versículo 2 diz assim: vós sois cobiçosos e invejosos, pedis e não recebeis, porque pede mal e não tem. Veja em Tiago 4,2 para você ver. Que o cobiçoso, o invejoso, nada tem. O invejoso, minha gente, o cobiçoso só tem a perder na vida. A inveja é a podridão dos ossos dele. Tiago capítulo 4, versículo de número 2. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. O diabo cobiçou lá e ficou sem nada. Matam, porque a cobiça e a inveja sempre traz com ela o quê? A morte. E Jesus não disse que o diabo veio matar, roubar e o quê? Destruir? A cobiça e a inveja só traz morte e destruição. Só traz morte e destruição. E o roubo. Matam a inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Não consegue ter nada, a pessoa só fica na vontade de ter. E ela fica naquela angústia de querer ter o que o outro tem, de ser o que o outro tem. E começa a entrar nesse complexo de inferioridade, nesse vitimismo, nessa autopiedade, nesse complexo de vida. Eu sou um zero à esquerda, de inferioridade, sentimento de inferioridade dentro de si, porque ela quer querer o outro, ela quer atingir o outro e não alcança, e não chega em lugar nenhum. Então, muitas das vezes, a pessoa está dizendo: meu Deus, porque você está motivado pela inveja e pela cobiça, de querer ser o outro, de querer estar no lugar do outro, de querer se comparar com o outro. Eu não tenho que comparar com ninguém, você não tem que se comparar com ninguém. Você não tem que se equivaler, se medir por igual a ninguém, minha gente. Você é único nessa terra. Você é única. Pare de se ficar comparando com fulana, com beltrano, de querer ser igual, de querer parecer, de querer superar, de querer se elevar, e senão você vai acabar se tornando, em vez de um ser humano, você vai acabar tornando-se um diabo na terra. E Deus não quer que você se torne trevas, Deus quer que você seja luz do mundo e sal da terra, para todo aquele que olhar para você, veja o brilho, a luz de Jesus Cristo resplandecendo na tua vida. É isso que Deus quer, minha gente. Pastor, mas o que eu tenho é pouco. Se contente com aquilo que Deus colocou na sua vida. Fique na posição que Deus te colocou. Pastor, Deus me fez rico, se alegre com a tua riqueza. Pastor, Deus me fez da classe média, se alegre, não quero invejar o rico. Não queira invejar os outros, não seja cobiçoso, não cobice o que tem na casa do teu irmão, da tua irmã, o que o outro tem, o que o outro não tem. Não queira se equiparar igual a ele, porque isso vai te desviar da presença de Deus. O Salmo 73, o salmista diz assim: meus pés quais se desviaram da casa de Deus, porque eu invejei os ímpios. Vê lá no Salmo 73 para você ver. O salmista dizendo que quase se afastou da casa de Deus. Versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, por pouco eu não me desviei, por pouco eu não me tornei trevas dentro da casa de Deus. Porque ele é sacerdote, ele é levita. Ele está dizendo: eu, levita, servindo a Deus, quase me torno um diabo. Por um pouco eu não me viro um demônio dentro da casa de Deus. E, gente, com todo respeito, eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de acusação a ninguém, nem aqui, nem que me assiste pelo YouTube, nem pelas redes de relacionamento. Eu não estou aqui para fazer isso. Mas o que está de gente que vivendo a sua vida motivado por esse sentimento aqui, e na verdade estão se tornando-se um verdadeiro diabo em pessoas. E a pessoa muitas vezes não tem esse sentimento. E olha que perigo. Olha o perigo. Os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja.
pois a cobiça e a inveja entrou em mim. Por isso que de tudo que o homem deve guardar, guarda o seu coração. Ele está dentro da igreja, é levita, é sacerdote. E tu acha que eu e você estamos livres desses sentimentos? Não. Por causa desse sentimento aqui, guerras, brigas, disputas, contendas, todo tipo de coisas ruins é a partir desse sentimento de inveja, cobiça. E a soberba logo em segue, eu quero superar, eu quero ser maior. Os governantes, os reis, as religiões querem se superar. Olha ele dizendo, eu tive inveja quando vi as pessoas serem bem-sucedidas, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, eles não passam por privações, eles não sofrem, e Deus não pesa sobre eles comem bem, se vestem bem. E ele começou a comparar a vida dele com as dos ímpios. E ele disse, estou quase me desviando, estou quase me afastando de Deus. Coração cheio de inveja. Olha no versículo de número 21. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Ai, meu coração ficou ali amargurado, meu coração ficou doendo, minha alma amargurada, minha alma ardendo, e eu sentindo inveja. E aí eu acabei agindo como insensato e ignorante. Minha atitude para comigo era de como um animal irracional. Eu não pensava na hora de agir. Eu te pergunto, pessoas motivadas por inveja e cobiça, elas pensam antes de agir? Ela age por instinto, igual o animal. Fala sem pensar, toma atitude sem antes saber o que está fazendo. Então, o que ele está dizendo? Eu agi assim. Quase eu me acabo dentro da casa de Deus com esse sentimento e não estava percebendo. Minha alma amargurando, minha alma se amargurando, e um sentimento de inveja e de cobiça dentro de mim, e as minhas atitudes, eu agindo de forma ignorante, insensata, minha atitude para comigo era igual a de um animal sem juízo, irracional. Porque tem até bicho que não é tão tolo igual muitas vezes ser humano. Tem bicho que muitas vezes ele, calma aí, se eu atacar, eu vou melhor ficar na minha, deixar o meu quietinho, deixa eu seguir o meu caminho. Porque até um animal sem juízo, muitas vezes tem mais juízo do que alguns seres humanos dominados por cobiça e inveja. Aí você não pensa na hora de comprar, você não pensa na hora de fazer as coisas, você vai fazendo, motivado por inveja e cobiça. De autopiedade, de autovitimização, de complexo de inferioridade. Vai tomando isso dentro de você e olha só, meus pés quase se desviaram da casa de Deus. E Jesus disse que esse sentimento está instalado no coração do homem. Veja em Marcos, capítulo de número 7, 22. Marcos 7, 22. Olha só. Marcos 7, 22. E assim que você encontrar, diga graças a Deus. Diz assim, as cobiças, aí, as maldades, as invejas, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, todos esses males vêm de dentro, vêm do homem e torna o homem impuro. São essas coisas que nos contaminam diante de Deus, a cobiça e a inveja. Essas coisas que nos fazem inapropriados diante de Deus e faz secar os ossos. Faz secar os ossos. O livro de Provérbios 14 diz que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja faz a estrutura enfraquecer. Porque o osso é para segurar o corpo, sim ou não? Os ossos é a estrutura. Então a inveja enfraquece a estrutura humana. Vê lá em Provérbios 14. Olha só. Provérbios 14, versículo de número 30. O coração pacificado, o coração em paz, dá vida ao corpo. Um coração que não há inveja, que não há cobiça, que não há isso, ele produz vida para o corpo, saúde para o corpo. Mas a inveja é a podridão, apodrece os ossos.
Não tem estrutura que aguenta, não tem casamento, não tem família, não tem emprego, não tem vida espiritual que fique de pé onde há um sentimento invejoso e cobiçoso. Só traz o mal, só traz morte e seca. Cobiçais e nada tendes, não chega em lugar nenhum. E não é esse sentimento que Deus tem para a tua vida. Não é essas coisas que Deus tem. Você tem que purificar o teu coração, como diz a Bíblia. O salmista disse: Senhor, guarda o meu coração para não pecar contra ti. Se os teus olhos forem certos, se você tiver uma visão da vida com um olhar puro, com um olhar certo, você vai ser uma pessoa muito iluminada por Deus. Muito iluminada. Você será fonte de alegria, será fonte de vida para todo homem. Você vai ter vida e vida de verdade, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, aquele que copia a minha vida, aquele que anda como eu ando, aquele que se comporta como eu comporto, não andará em trevas, mas terá a luz da vida.